perícia criminal e perícia judicial. Qual é a diferença entre essas duas perícias? Embora muita gente ache que a única diferença entre elas é que uma precisa de concurso público e a outra não, as duas têm muitas peculiaridades e também coisas em comum. Quer saber um pouco mais? Fica comigo até o final que eu vou te explicar melhor como é que funciona. As diferenças entre perícia judicial e criminal são significativas, embora ambas precisem ter conhecimentos muito específicos e aprofundados em suas áreas de atuação para que consigam auxiliar o Poder Judicial como um todo a desvendar alguns mistérios. Então vamos falar um pouquinho mais sobre o que é um perito judicial. O perito judicial ele vai ser uma pessoa expert, uma pessoa que tem expertise em alguns assuntos e vai ser nomeada pelo juiz. Então, diferente do criminal, que vai ser concurso público, o judicial ele é nomeado pelo juiz para auxiliá-lo em processos judiciais. As áreas de atuação do perito judicial são inúmeras, né? Tem peritos judiciais farmacêuticos, como eu, tem peritos judiciais médicos, enfermeiros, não só da área da saúde, mas contadores, administradores, engenheiros, tem muitos engenheiros nas perícias. Então, são várias áreas. A depender de cada processo, a natureza de cada processo vai requerer um perito judicial específico. Para vocês terem noção, perito judicial músico também existe. E não necessariamente ele é obrigado a ter nível superior. Ele pode ser um músico de expertise comprovada e sim ser um expert em um perito judicial da música, por exemplo, em alguns casos judiciais, caso seja necessário esse expert nesse caso. O perito judicial ele é independente e imparcial. Então, uma vez que o juiz nomeia você como um perito judicial, você tem que ser imparcial no processo. Você vai auxiliar o juiz, dando a ele informações técnicas da sua área, para que ele consiga destrinchar todo o processo e tomar a sua decisão. Mas para que isso aconteça de forma mais justa possível, você precisa ser imparcial. Então você vai dar todas as informações para o juiz de maneira imparcial. E assim como eu já falei, o perito judicial vai trabalhar em ações judiciais, em processos judiciais. Então, em muitos processos judiciais, é necessário que um expertise dê a sua opinião sobre algumas coisas. E isso pode ser, por exemplo, um fator impactante na decisão final do juiz. Um exemplo muito típico disso são casos dos grafotécnicos. Uma assinatura falsa, por exemplo, pode incriminar ou não uma pessoa. Isso pode ser revelado por um perito grafotécnico. Ele vai analisar com técnicas grafotécnicas e vai dizer se aquela assinatura realmente é daquele indivíduo ou não. E caso não seja, ele pode ser absorvido por um crime que ele poderia pagar sem nunca ter cometido. Então, voltando agora para o perito criminal, o que é que o perito criminal faz? Então, o perito criminal ele vai ser um profissional que vai ser designado aí até cenas de crime. Ele vai coletar provas físicas, seja ela biológica, material, impressões digitais, fotos, né, pedaços de algum material, enfim. Ele vai pegar coisas para juntar aquilo ao inquérito criminal de algum homicídio ou qualquer coisa que seja, para juntar essas provas e isso ser levado ao juízo. E quais as áreas de atuação do perito criminal? Imensas, tá? Muitas vezes a área da saúde está muito mais envolvida. Então, DNA, testes toxicológicos, testes parasitológicos, impressões digitais, entre outras. Existem alguns peritos, por exemplo, criminal, que ele precisa ter uma expertise em muitas coisas. Em acidentes de trânsito, em prédios e edifícios que estão para desabar. E muitas vezes ele nem é engenheiro, mas ele precisa ter conhecimentos ou até mesmo nomear outros peritos para auxiliá-lo ele nesses processos. E o trabalho do perito criminal, ele pode ser tanto em escritório como em campo. E na maioria das vezes é em campo, porque os crimes acontecem na rua, no mundo, né? Então o perito ele vai lá coletar essas informações, então ele está muito em cima desses crimes. E por fim, uma similaridade entre as duas perícias são os laudos técnicos. Ambos os peritos vão fazer laudos técnicos sobre aquilo que ele
buscou, sobre aquilo que ele investigou, seja num crime, seja num perito judicial. Então esses laudos técnicos que vai ser redigido pelos peritos são encaminhados ao juiz e isso vai auxiliar o juiz nas tomadas de decisões, tá? Então essa é uma das semelhanças entre os peritos, tirando todas as diferenças que a gente acabou de falar. E aí, gostou? Clica aqui, curte e... Então, quer saber mais? Ficou curioso sobre o que é perito judicial? Quer ingressar nessa área? Você é profissional de saúde ou não? Como eu, farmacêutico? Clica nesse link aqui, entra lá no meu site, tem alguns e-books que você pode começar a estudar e ingressar hoje mesmo nas peritos judiciais. Isso vai lhe dar uma rentabilidade muito interessante. Os peritos criminais recebem um salário muitas vezes até interessante, é concursado público, mas os peritos judiciais recebem honorários que podem ir até o céu. Por quê? A cada nomeação que ele recebe honorários para fazer aqueles laudos. E ele pode receber 1, 2, 3, 20, 50, 100 nomeações no mês e fazer aquele montante no final do mês do seu salário, tá? Então é uma diferença muito interessante. Quer saber um pouco mais sobre como atuar na perícia judicial, como ingressar na perícia judicial e como faturar com a perícia judicial? Clica aqui no meu site, vai lá, tem alguns e-books que você pode adquirir e esses e-books vai te ensinar o passo a passo como você ingressar nesse mundo, como você começar a faturar ainda hoje como perito judicial. Então, conseguiu distinguir agora a diferença entre perito criminal e judicial? Ambos têm uma importância significativa junto aos processos judiciais e criminais, processo da justiça como um todo. Contudo, cada um tem suas diferenças, suas peculiaridades e diferenças. Gostou desse vídeo? Clica aí em curtir, me segue lá nas redes sociais e vem comigo para mais dicas. Logo, logo tem mais vídeos. Valeu?